Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. Está preso no Espírito Santo o homem acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos. Em Minas Gerais, a justiça nega pedido de prisão contra suspeito de abusar de 14 crianças. E você vai ver também. Mega operação da Polícia Federal apreende aviões, helicópteros, barcos, caminhões e imóveis de 4 quadrilhas que atuam coordenadas no tráfico internacional de drogas. A Anvisa permite que mais uma vacina anti-Covid-19 seja testada no Brasil. Será o 4º imunizante em análise no país. Prefeitura de São Paulo descarta a volta de aulas de reforço e atividades presenciais em setembro nas escolas públicas e particulares da cidade. Ministério Público Federal denuncia o secretário licenciado de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, por corrupção e organização criminosa. Já está no presídio um homem acusado de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. Uma força-tarefa da Polícia Civil do Estado prendeu o suspeito, que é tio da criança, em Minas Gerais. O acusado de engravidar a sobrinha realizou exames de corpo de delito no início da tarde no IML de Vitória. Depois foi levado para a delegacia, onde passou a tarde prestando depoimento. Ele disse que tinha um relacionamento com a menina, mas pediu que a polícia fizesse exame de DNA em outros parentes da criança. Todas as hipóteses serão investigadas. A princípio, como muito bem ficou apurado dentro dos autos, a indicação é de que os abusos tenham sido cometidos todos por ele. Informalmente, aos policiais, ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com essa menina e fez abusos contra ela. A prisão aconteceu na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele estava escondido na casa de parentes. Toda a ação aconteceu durante a madrugada e, segundo policiais, ele não reagiu no momento da prisão. Antes de ser detido, o suspeito chegou a gravar um vídeo informando o endereço onde estava e acusando familiares. O acusado cumpria pena em regime semiaberto após condenação por tráfico de drogas. Esse indivíduo tem um histórico na criminalidade, preso em 2010 por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo. Em 2014, ele é posto em liberdade por essa famigerada saidinha, que beneficiou a soltura dele. Ele não retorna aos presídios. Em 2015, ele é recapturado, é preso novamente, e em 2018, então, ele sai de alvará. Por determinação da Justiça Capixaba, equipes da Polícia Científica de Pernambuco coletaram amostras genéticas do feto e da criança. O procedimento de interrupção da gravidez foi feito ontem de manhã em uma unidade de referência de Pernambuco. A criança foi enviada para lá depois que uma equipe médica do Hospital das Clínicas de Vitória alegou não possuir protocolo específico para realizar um aborto na 22ª semana de gestação. Grupos pró e contra o procedimento protestaram no Recife. O caso foi descoberto no início de agosto. A menina disse que começou a ser estuprada pelo tio quando tinha 6 anos e disse que não denunciou porque era ameaçada. Ela era criada pelos avós. A mãe já havia falecido e o pai estava preso. O homem de 33 anos foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. E um homem de 54 anos é acusado de abusar de pelo menos 14 crianças no interior de Minas Gerais. A maioria das vítimas já é adulta e a primeira denúncia só foi feita 16 anos depois dos crimes. Ana Paula tinha apenas 9 anos quando sofreu os abusos. O suspeito era candidato a vereador em Várzea da Palma, no interior de Minas, e os dois foram juntos buscar santinhos para distribuir em um comício. Chegamos na casa, estava toda escura, aí ele me levou para o quarto, onde é que ele dormia com a esposa dele, e apagou a luz e tirou minha roupa dentro do quarto e tentou uma penetração. Só que aí eu reclamei, eu chorei, falei que estava sentindo dor. Aí ele pegou e parou, porque eu acho que ele ficou com medo de alguém escutar. Aí desse momento até me levar para casa, ele não falou
uma palavra. O depoimento levou outras vítimas a denunciar o suspeito. Eu falava pra ele que doía muito. Ele enfiava a mão dentro da minha roupa, dentro da minha calcinha. Ele tinha muita mania de pôr a gente no colo dele. Dinamar Pereira Rezende, de 54 anos, participava de várias atividades culturais e religiosas com as crianças. Coordenava a folia de reis, coral, o time de futebol, os grupos de oração e, segundo as vítimas, se aproveitava da fé para cometer os abusos. Ele sempre conquistava, atraía as crianças através disso. Um lanche, um doce, depois da reza vai ter um cachorro quente com refrigerante, ou então vamos distribuir bombom. De acordo com as investigações, 14 vítimas confirmaram os crimes, entre elas uma enteada do suspeito. Os casos mais recentes aconteceram em 2018. 2 meninas de 10 e 11 anos contaram que foram abusadas na casa da avó de uma delas. Mesmo que haja fatos que foram já atingidos pela prescrição, não há problema algum de que essas pessoas procurem a delegacia de polícia para narrar o que aconteceu. Porque no conjunto isso acaba esclarecendo a forma de atuação do investigado. Após a conclusão do inquérito, a polícia e o Ministério Público pediram a prisão preventiva do suspeito, que foi negada pela Justiça. O juiz do caso aplicou medidas cautelares contra Dinamar Rezende, que não pode mais manter contato com as vítimas nem se envolver em trabalhos com crianças. E é muito importante que as vítimas denunciem os abusos que sofreram. A defesa de Dinamar Rezende disse que prefere não fazer comentários sobre o caso por ser uma ação que corre em segredo de justiça. A polícia do Rio de Janeiro investiga a agressão a uma transexual. Ela afirma que foi espancada por um homem com quem marcou um encontro. No chão do apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio, estão as marcas da violência. Há sangue por todos os lados. Alice Feliz, de 21 anos, contou o que aconteceu nas redes sociais. Ela disse que marcou um encontro com um homem que a espancou. Eu fui agredida dentro do apartamento. Olha isso. Quebraram meu dente. Foi uma pessoa. Destruíram tudo. Ela contou ainda que o homem roubou R$3.000 que tinha guardado em casa. Hoje, Alice esteve na delegacia para prestar depoimento, mas não falou com os jornalistas. Em nota, a Polícia Civil disse apenas que diligências estão em andamento para esclarecer o caso. 33 pessoas foram presas numa das maiores operações da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e outros 60 de prisão em 12 estados e no Distrito Federal. Na operação batizada de Além Mar, a Polícia Federal tenta desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e de tráfico internacional de drogas. A quadrilha é investigada há 2 anos. Durante esse período, mais de 11 toneladas de cocaína foram apreendidas e 16 pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Federal, 4 organizações criminosas atuavam em parceria. 3 de São Paulo. Parte do grupo era responsável por importar de avião a droga do Paraguai até a capital paulista. Outra célula fixada em Guarulhos exportava a droga e enviava para a Europa e Caribe. A Polícia Federal também descobriu a ligação de empresários de Pernambuco e Rio Grande do Norte no esquema criminoso. Eles ajudavam na logística e no transporte do entorpecente através de embarcações marítimas e caminhões de carga. Havia também outra parte da organização criminosa que atuava na região do Brás, em São Paulo, no esquema de lavagem de dinheiro por meio de contas bancárias dos traficantes e laranjas. Durante a operação de hoje, os agentes apreenderam 8 aviões, 5 helicópteros, 3 embarcações, 42 caminhões e 35 imóveis, entre eles uma fazenda em Pernambuco. A Justiça Federal do Estado também bloqueou R$100 milhões em contas de investigados. No Distrito Federal, os agentes encontraram veículos de luxo. Além disso, armas, drogas e quase R$320 mil em espécie foram encaminhados à Superintendência da PF em São Paulo. A partir do momento em que você efetivamente atua nessa descapitalização, ou seja, que você rastreia, congela, bloqueia, confisca e aliena os bens dessas organizações, efetivamente você vai estar impedindo que essas quadrilhas continuem a perpetrar a mais variada sorte de crimes que vinham desempenhando. No Rio de Janeiro, um homem comprou um celular pela internet e recebeu uma mandioca em vez do aparelho.
Após passar meses juntando as economias para dar um celular de presente à esposa, Renato César de Menezes, morador do bairro do Lins, na zona norte do Rio, teve uma surpresa ao receber o aparelho que comprou pela internet. Ao abrir a encomenda, ele percebeu que a caixa estava violada e dentro dela não havia o produto comprado. E aí, quando a gente foi abrir o celular, a gente se depara com a mandioca, né, sem o celular. E aí arrancaram a nota fiscal, fizeram tudo. E isso aqui parece até uma brincadeira, mas é uma coisa séria. E aí, como é que faz? Em nota, a loja onde Renato comprou o aparelho afirmou que está apurando o ocorrido, inclusive junto à transportadora. Assim que o caso for esclarecido, a empresa vai adotar as medidas cabíveis para a punição dos envolvidos. De acordo com a loja que fez a venda do produto, o episódio está sendo solucionado diretamente com o cliente. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foge por uma escadaria durante uma tentativa de assalto em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O assaltante, pilotando uma motocicleta, aparece depois perseguindo a vítima. Em outra imagem é possível ver a mulher caindo na calçada. Veja só, nesse momento ela cai e ela depois se levanta e corre pedindo ajuda. O criminoso aparece logo em seguida e foge. Moradores de Uberlândia registraram imagens impressionantes de um salvamento pelo Corpo de Bombeiros. Uma jovem tentava tirar a própria vida na janela do 3º andar de um prédio. Enquanto uma equipe acalmava a mulher dentro do apartamento no andar de cima, outros socorristas montavam uma corda de rapel. Com precisão, o militar conseguiu fazer a manobra para imobilizar a vítima e levá-la para dentro do imóvel em segurança. A jovem foi atendida por uma equipe médica e transferida para um hospital da cidade. O caso foi no domingo e as imagens divulgadas hoje. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da pandemia no Brasil. Mais de 2.554.000 pessoas já se recuperaram da doença. 772.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula 109.000 mortes provocadas pelo vírus. Em Fortaleza, as mortes por Covid-19 nas UPAs caíram mais de 90%. Os testes gratuitos para detectar o vírus provocam filas no centro da cidade. O centro de testagem gratuita para a Covid-19 foi montado nesta praça. Os testes não precisam de agendamento e são feitos por ordem de chegada. As filas já começam durante a madrugada. O teste é o de biologia molecular, onde são coletadas amostras da cavidade nasal ou da garganta. É o exame referência da Organização Mundial da Saúde para a detecção dos casos. O resultado sai em até 5 dias e pode ser consultado pela internet. Em outros 2 endereços, o governo do estado realiza testes no sistema drive-thru, sem a necessidade de sair do carro. Equipamentos para o tratamento da doença continuam chegando. Desembarcou no aeroporto o último lote de respiradores mecânicos comprados da China. No total, o estado já recebeu 600 unidades. Nas UPAs de Fortaleza, o número de óbitos por Covid-19 caiu 96% entre maio e agosto. Já as internações caíram 78% no mesmo período. A Anvisa autorizou a participação do Brasil em mais um teste para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Dessa vez, a farmacêutica que lidera essa pesquisa é do grupo Johnson & Johnson. 7.000 voluntários brasileiros vão participar dos testes e este é o 4º estudo de uma vacina contra o novo coronavírus aprovado no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje os testes da fase 3 da vacina contra o coronavírus. Desta vez, os estudos são da empresa Johnson & Johnson. Esta fase dos testes prevê a inclusão de 60.000 voluntários em todo o mundo, sendo que no Brasil serão 7.000 distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. De acordo com a Anvisa, o teste inclui a aplicação de dose única do imunizante ou placebo. O recrutamento dos voluntários será de responsabilidade dos centros que vão conduzir as pesquisas. Ter mais um estudo aprovado no Brasil é muito importante.
O primeiro aspecto é que os países que são procurados para pesquisa em vacina são países que têm um número de casos considerável, porque ao final, para se testar a eficácia de uma vacina, é preciso que o vírus esteja circulando na população. Este é o 4º estudo de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A Anvisa já havia permitido ensaios clínicos do medicamento desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, do imunizante desenvolvido pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e das 2 vacinas desenvolvidas pela BioNTech e Pfizer. Ao todo, então, são 4 estudos que foram aprovados pela Anvisa para a vacina da Covid-19. E não dá para dizer que existe uma previsão sobre qual vai sair antes. É lógico que tiveram estudos que começaram primeiro, mas isso não significa que vão concluir antes, porque isso envolve uma série de fatores. Por exemplo, a capacidade de recrutar os voluntários, a capacidade de compilar esses dados e depois apresentar para a agência. As medidas de segurança continuam sendo a melhor estratégia para a gente enfrentar a pandemia. Uso de álcool gel e uso de máscara. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje que as aulas e atividades de reforço nas escolas não vão voltar em setembro. A decisão vale para as escolas públicas e particulares na capital. A previsão inicial era que os estudantes voltassem às escolas a partir do dia 8 de setembro, com a liberação do governo do estado para regiões a 28 dias na fase amarela do plano de flexibilização das atividades. Mas hoje a Prefeitura de São Paulo justificou que o retorno na cidade aumentaria a disseminação do novo coronavírus. Significaria a ampliação do número de casos, a ampliação, em consequência, do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Razão pela qual, na cidade de São Paulo, nós não teremos o retorno às aulas em setembro, como o Estado autorizou de reforço, com apenas 35% das salas funcionando. Isso não ocorrerá na cidade de São Paulo. A decisão tem como base dados do inquérito sorológico feito com 6.000 estudantes entre 4 e 14 anos da rede pública municipal. O estudo mostra que 16% dos estudantes já contraíram a doença e possuem anticorpos para o novo coronavírus, portanto, já estão imunizados. Foi identificado também que mais de 64% de jovens nessa faixa etária resultaram assintomáticos, ou seja, não apresentariam alteração na temperatura na entrada das escolas. O levantamento ainda destaca que 25% dos alunos moram com pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Esse foi o 5º inquérito divulgado pela Prefeitura. Os outros tinham como alvo a população adulta. O último, divulgado no dia 13 de agosto, mostrou que 10,9% da população acima de 18 anos tinham anticorpos para o vírus. Com o resultado focado nas crianças, Covas reforçou que manter o distanciamento social dentro da escola seria muito mais complicado do que em outros estabelecimentos já autorizados a funcionar. Segundo o prefeito, outros inquéritos sorológicos serão feitos, inclusive com alunos das redes estadual e privada, além de um inquérito incluindo as famílias, para entender se crianças e jovens já imunizados têm parentes que também já contraíram a doença ou não. Com mais esses estudos, a prefeitura vê como horizonte para a volta às aulas o mês de outubro. Enquanto isso, as aulas continuarão à distância. Já também determinei ao secretário Bruno Caetano que possa reforçar as ações da Secretaria Municipal de Educação para que as crianças possam continuar dentro das suas casas com conteúdo, aprendendo, continuando a aprender, não apenas com o programa e os livros Trilhas da Aprendizagem, mas também com outros materiais que permitam os professores terem mais contato com as crianças que vão permanecer dentro de casa. E você, que é assinante do Rede TV Plus, tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo.
E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! A Anvisa aprovou o registro de um medicamento de alto custo que pode salvar vidas. Ele é o único capaz de corrigir um defeito no gene das crianças que nascem com atrofia muscular espinhal. A aprovação foi comemorada pelas famílias. Nos vídeos, a Laurinha aparece fazendo uma das coisas que mais gosta. Ela se diverte, corre e até brinca de tocar bateria. Mas isso só é possível hoje porque no ano passado ela fez parte de um tratamento pioneiro nos Estados Unidos com um dos medicamentos mais caros do mundo. A Laura, ela conseguiu receber a medicação antes dos sintomas. Por quê? Porque quando ela ainda tinha menos de um mês de vida, nós descobrimos que ela tinha AME em seu DNA. A Laurinha nasceu com a AME, atrofia muscular espinhal, uma doença genética que provoca a perda dos movimentos progressivamente, afetando a capacidade de andar e até respirar. A AME é causada por um defeito no gene que produz uma proteína que protege os neurônios motores. Sem essa proteção, os neurônios morrem e os impulsos não chegam aos músculos. Até 2017 não existia tratamento, apenas cuidados paliativos. Hoje, o Zolgensma, medicamento de alto custo que pode chegar a 9 milhões de reais, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O registro permite o tratamento de pacientes com até 2 anos de idade diagnosticados com AME. A Anvisa avaliou que os benefícios do medicamento são superiores aos seus riscos e, por isso, pôde ser liberado no Brasil. No entanto, por ser uma terapia inovadora, o registro foi em caráter excepcional. Isso significa que estudos adicionais devem ser realizados pela farmacêutica para confirmar a eficácia e segurança em longo prazo. O medicamento carrega uma cópia do gene humano responsável pela produção da proteína, capaz de corrigir o defeito do DNA. O que é novo, o que é interessante dessa nova medicação aprovada é que é uma terapia gênica, como ela funciona. Então, é um medicamento que consegue inserir o DNA que está ausente no paciente com AME. Então, ela corrige o defeito genético do paciente com AME. Isso é muito interessante porque o paciente precisa tomar apenas uma dose dessa medicação, diferente do outro medicamento disponível que é de uso contínuo. 1 em cada 10 mil nascimentos pode ter a atrofia muscular espinhal. No Brasil, estima-se que há cerca de 8 mil casos. No ano passado, o Rede TV News mostrou a história da Marina. Ela foi diagnosticada com a doença e os pais fizeram uma vaquinha virtual para coletar o dinheiro e conseguir fazer a aplicação do medicamento nos Estados Unidos. A aprovação do Zolgensma foi comemorada pela Associação Unidos pela Cura da AME. A luta agora é para tornar o medicamento acessível a quem precisa. Hoje é um dia de grande alegria para a nossa comunidade, pois o segundo medicamento para tratar a doença está sendo aprovado pela Anvisa. Este, que é um medicamento inovador, é uma terapia gênica, na qual a criança recebe apenas uma aplicação e tem a sua evolução, como temos acompanhado principalmente fora do país, que pode até em breve ser considerada uma cura para a doença. O Conselho Nacional do Ministério Público retirou da pauta de julgamento de hoje 2 processos contra o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol. O Conselho tomou a medida depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, suspendeu a tramitação de 2 ações que poderiam afastar Dallagnol da Lava Jato. Os processos foram movidos pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu. Entre as acusações contra o procurador está um suposto uso político da Operação Lava Jato. Dallagnol nega qualquer irregularidade. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Apesar das decisões dos ministros Luiz Fux e Celso de Mello favoráveis ao procurador Deltan Dallagnol, a Operação Lava Jato continua sofrendo um inimaginável cerco. Parece até
que a operação serviu ao crime e, por isso, merece punição. O país deve muito a esses membros da Justiça e do Ministério Público. Pela primeira vez na história, ousou-se colocar na cadeia funcionários, empresários e políticos comprovadamente corruptos, gatunos do dinheiro de todos nós. Como um câncer que volta, essa gente quer matar o remédio e voltar a garfar o erário. Muitos deles já estão a meio caminho disso, gozando de suas confortáveis prisões domiciliares. Infelizmente, vai se confirmando o que parecia ser uma piada de mau gosto. No Brasil, o vilão fica livre e o mocinho é que vai para a cadeia. Isso é uma vergonha. E agora a previsão do tempo para todo o país. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa falando de Minas Gerais, onde várias cidades do sul do estado amanheceram literalmente debaixo de gelo. O temporal forte veio acompanhado de granizo, durou aí de 10 a 15 minutos, mas foi tempo suficiente para deixar as ruas da cidade assim, olha, completamente cobertas de gelo, parece até neve, né? Um cenário bonito, mas que causou estragos nas plantações de uva, de café, um verdadeiro prejuízo aí para os agricultores, né? Impressionante o tamanho e a quantidade de gelo. Bom, ainda em Minas Gerais, mas no interior do estado, o incêndio vem consumindo áreas aí da Serra da Canastra. O fogo começou no sábado, os bombeiros estão trabalhando o tempo todo no combate às chamas e eles acreditam que esse fogo teria sido provocado aí por criminosos. O caso está sendo investigado. Bom, no sudeste do Brasil amanhã, tempo firme, o sol predomina em toda a região, para de chover e dá uma esquentadinha também, tá? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com sol o dia todo e calorão de 29 graus. Na capital paulista, para de chover, o sol aparece entre nuvens e a temperatura chega aos 28 graus, mas por enquanto, viu, vem aí uma forte e poderosa massa de ar polar, promete derrubar as temperaturas até o fim dessa semana em grande parte do país, vai congelar no sul, em áreas do sudeste, do centro-oeste até do norte. Esse ar polar vai provocar neve no sul do Brasil e tem possibilidade aí de recorde de frio durante essa semana em São Paulo, em outras cidades e até mesmo em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. A gente vai ter na mesma semana o dia mais quente do ano e o dia mais frio. Olha só, amanhã muito sol, calorão de 41 graus. Na sexta-feira, mínima de 11 graus e não passa dos 21. Uma grande diferença de temperatura e de clima na mesma semana. Haja saúde, né? Bom, mas antes do frio, tem mais chuva lá para o sul do Brasil. A frente fria deve provocar temporal ainda aqui no Paraná, Santa Catarina e no norte gaúcho. A gente vai lá para a capital gaúcha, em Porto Alegre, onde tem previsão de chuva forte, com raios, vendaval. Quinta-feira também chove, sexta-feira para de chover, mas aí vai congelar. Mínima de 1 grau e não passa dos 10. Em grande parte do Brasil, amanhã o sol predomina, o ar seco continua nesse amarelão aqui sudeste, maior parte do nordeste, do norte e centro-oeste. Vai ser um dia bastante quente também. Porto Velho com calorão de 39 graus, 38 em Palmas, 32 em São Luís, em Brasília, mínima de 17, máxima de 31 graus. Eu fico por aqui, te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para inaugurar uma estação radar da Força Aérea Brasileira. Bolsonaro desembarcou por volta das 10 da manhã no aeroporto de Corumbá, onde foi recebido por apoiadores. É a primeira vez que ele visita o Mato Grosso do Sul desde que foi eleito. Os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, além do general Augusto Heleno, estavam na comitiva que acompanhou Bolsonaro até a solenidade de inauguração. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB, também participou do evento ao lado de outras autoridades locais. Na cerimônia, o presidente ativou a estação radar, fez contato com um avião da FAB e simulou uma ordem de interceptação de aeronave suspeita. O equipamento fica na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, a 430 quilômetros da capital Campo Grande, e tem o objetivo de reforçar o controle de tráfego aéreo na região.
Bolsonaro fez um discurso breve em que lembrou da sua passagem pelo Estado nos anos de formação como militar e reiterou a importância da estação no combate ao tráfico de armas e drogas. O que estamos inaugurando aqui ajudará e muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. E dizer que isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto já de algum tempo, vai colaborar muito no combate a esse tipo de crime em nosso país. O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a falar sobre o embate entre a ala do governo que defende aumento de gastos e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Mourão, a disputa entre necessidade e disponibilidade é algo eterno. Cada ministério apresenta suas propostas e compete ao Ministério da Economia buscar organizar isso e levar ao presidente para ele decidir qual é a proposta orçamentária que vai ao Congresso. E quando chegar no Congresso, o Congresso tem a sua, digamos assim, a sua liberdade de ação para mexer nisso aí, porque também lá estão canalizados os interesses e necessidades do país como um todo. A disputa entre necessidade e disponibilidade é algo eterno, não é? Por mais avançada que seja a economia do país, por mais capacidade que tenha, sempre vai faltar alguma coisa. Então é normal isso aí. O presidente Bolsonaro oficializou o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, como líder do governo na Câmara. Barros foi anunciado na semana passada, mas o despacho oficializando a nomeação só foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ricardo Barros substitui o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. O parlamentar foi ministro da Saúde no governo Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta a ajuda emergencial ao setor da cultura em todo o país. Serão destinados 3 bilhões de reais a estados e municípios para serem utilizados em ações emergenciais, como a distribuição de renda. O auxílio emergencial para a cultura terá 3 parcelas de R$ 600 reais e será prorrogado na mesma forma que foi concedido ao restante da população. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o secretário de Transportes licenciado de São Paulo, Alexandre Baldi, pelos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações e organização criminosa. Os procuradores da Lava Jato também denunciaram o primo de Baldi e ex-presidente do FNDE e da Fundação Nacional de Saúde, Rodrigo Sérgio Dias, além de outras 9 pessoas. De acordo com as investigações, Baldi recebia propina de empresários da área da saúde entre 2014 e 2018, período em que atuou como secretário do Comércio em Goiás e quando era ministro das Cidades no governo de Michel Temer. Ele chegou a ser preso no começo do mês, mas foi solto depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em nota, a defesa de Baldi afirmou que ele sempre esteve e segue à disposição para prestar esclarecimentos. Disse ainda que a medida é descabida e as providências para sua revogação estão sendo tomadas. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Sérgio Dias. Funcionários dos Correios entraram em greve no fim da noite de ontem, em todo o país. Hoje, houve protestos dos trabalhadores em vários estados. Em Belo Horizonte, um grupo saiu em passeata com faixas, cartazes e carros de som. Na agência central da cidade, apenas 30% dos funcionários trabalharam. Uma assembleia, no fim da manhã, decidiu pela continuidade da greve por tempo indeterminado. Segundo o sindicato da categoria, várias agências da capital e do interior do estado estão parcialmente ou totalmente fechadas. Em São Paulo, a adesão ao movimento também foi parcial. Um número mínimo de funcionários garantiu os trabalhos nas agências e nas centrais de encomendas. Os grevistas são contra a privatização da estatal e relatam ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus. Além disso, segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios, a estatal surpreendeu os funcionários este mês com a revogação do atual acordo coletivo, com vigência até 2021. Em nota, a direção dos Correios afirmou que é difícil atender a todas as reivindicações e que propõe ajustes previstos na CLT e em outras legislações. Disse ainda que tem um plano emergencial
para atender a população caso a greve se prolongue. Um incêndio de grandes proporções atingiu vários contêineres em um porto privado na zona sul de Manaus. Uma descarga elétrica provocada por um raio teria dado início ao fogo. Em pouco tempo, uma fumaça preta encobriu o céu da região. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Ninguém se feriu. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa noite, até amanhã.